Oi, oi, o Brasil virou notícia e a razão desse noticiário foi a Netflix. Netflix divulgou seus resultados e os lucros foram abaixo da meta. E isso fez com que o valor de mercado recuasse, isso fez com que existisse assim um grande frisson no mercado e na hora de anunciar os números ela disse que esse impacto bilionário era decorrente de uma disputa tributária no Brasil. Então a gente tem Netflix com lucros abaixo da meta, o Brasil nesse pivô do grande debate e o tributário como a grande causa. E afinal de contas, o que aconteceu? Vamos entender em detalhes qual é a relação da tributação brasileira com os resultados da Netflix? Vamos entender assim, tecnicamente, afinal de contas, o que aconteceu? Não é? Essa é a minha função aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilhe. Seu engajamento gera pauta. Seu engajamento gera uma sequência de assuntos, de temas, e tudo isso faz com que a gente tenha um lugar de apoio, um lugar de profundidade, um lugar de técnica. E é isso que eu quero levar adiante aqui com vocês. Bom, vamos lá. Netflix anunciou sim, está em todos os canais, inclusive aqui no canal G1 eu dei uma entrevista para essa matéria que foi divulgada ontem, no dia 23 de outubro, e ela disse, olha, eu fui obrigada a registrar uma despesa de 619 milhões de dólares, alguma coisa em torno de 3,3 bilhões de reais em razão de uma disputa tributária. E a matéria é CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Assunto julgado pelo Supremo ali no tema de repercussão geral em agosto desse ano e que tem embargos de declaração pendentes de julgamento. Então, diante de um cenário de ganho remoto, essa despesa foi registrada, não é? E o mercado, o que o mercado fez? Recuou. Porque a expectativa de resultado, né, os lucros dessa plataforma estavam previstos em 3 bilhões de reais, de dólares, 3 bilhões de dólares. Mas o resultado entre julho e setembro alcançou somente o patamar de 2,5 bilhões de dólares. E aí, como ficou abaixo da expectativa, as ações recuaram e o valor de mercado da Netflix, que estava em 527 bilhões de dólares, alguma coisa em torno de 2,8 trilhões de reais, são tantos zeros, né, que fica até difícil a gente compor isso na nossa cabeça, caiu para 494 bilhões. Então, de 527 para 494 bilhões de dólares, caindo aí para um valor de 2,6 trilhões de reais, ou seja, de 2,8 para 2,6 trilhões. E o motivo foi a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Nós poderíamos arguir inúmeros aspectos. Dizer que a tributação no Brasil é extremamente complexa. Dizer que existe um custo operacional para lidar com todas essas complexidades, não é? Que existem várias questões sobre segurança jurídica, que um tema que tem 25 anos, porque essa CID aqui foi instituída pela lei 10.168 no ano 2000. São 25, eu não tinha nem entrado na faculdade, são 25 anos que a CID está em vigor no Brasil. Teve uma alteração em 2001 e uma outra relevante em 2007 que esse julgamento já pondera a respeito. Tá? Então não é alguma coisa que veio de ontem, é um assunto que está sendo discutido no Brasil há 25 anos. Né? Essa ação judicial que está no Supremo também não é da Netflix. A Netflix tem uma ação judicial que discute essa questão entre 2022 e 2025. Então essa despesa registrada de 3,3 bilhões de reais, ela é relacionada a esses 4 anos, né? Esses 3 anos e meio aqui. E isso fez com que o mercado também especulasse qual era o efeito e o impacto do mercado brasileiro nos números da Netflix, porque a Netflix não costuma divulgar os seus resultados por país, ela coloca aqueles países todos numa grande panela e apresenta os números para o mundo, tá? E esses resultados que ela anunciou aqui foi somente do período entre julho e setembro, tá? Para o mundo, não é resultado anual, é um resultado entre julho e setembro. E aí você vai dizer assim, então essa ação não é da Netflix? Não, não é da Netflix. Mas esse assunto em repercussão geral, tema 914, impacta todas as empresas que estão no campo de incidência da CID remessas.
CID remessas no sentido mais amplo. Por quê? Porque envolve CID royalties, envolve CID remessas, envolve CID tecnologia, envolve a CID, não é, transferência, e tudo isso faz com que a gente tenha aí um espectro muito mais amplo. Não por outro motivo, esse assunto foi eleito, né, foi indicado como repercussão geral. O leading case é da Scania, cujo processo originário, né, e o número do recurso extraordinário para quem quiser anotar e vai estar aqui embaixo, é o recurso extraordinário 928-943, né? Tem aqui 300 e poucas páginas que eu li, e é muito interessante para aquele que milita no direito tributário, porque você vai entendendo a composição dos argumentos. O ministro Fux faz um voto extremamente didático, apesar de ter sido vencido, né? Ele entendeu pela constitucionalidade formal da CID, por exemplo, a forma como foi instituído, respeitou o artigo 149 da Constituição Federal. Ele entendeu, já baseado em outros precedentes, que a CID não precisa de lei complementar, ela pode ser regulamentada em lei ordinária. Isso também já tinha sido discutido antes. Do ponto de vista formal, a absoluta constitucionalidade. O ministro Fux também entendeu que, do ponto de vista material, não é, tem algumas questões. Quase todo o texto, e aí ele falou de uma inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. E o que significa? Ele diz o seguinte, e claro que baseado nos grandes discussões, né, dos grandes pontos que foram colocados em debate. A contribuição de intervenção no domínio econômico é uma contribuição que tem que ter uma finalidade específica. Eu arrecado aqui, ela tem uma função extrafiscal. E por que a contribuição tem uma conotação extrafiscal? Porque a expectativa é que a gente use para atender o interesse econômico do país. E nesse caso, desenvolvimento tecnológico. Então, quando a CID foi instituída, essa contribuição de intervenção no domínio econômico a qual nós nos referimos, a gente está chamando em gênero CID remessas, não é? Essa que está na Lei 10.168 do ano 2000, que teve uma alteração em 2001 e que teve uma alteração em 2007. Ela está ali focada em um programa, em uma contribuição cuja a finalidade, né, é financiar a ação de intervenção do Estado no desenvolvimento tecnológico através do programa de estímulo à interação universitária e empresa para o apoio à inovação. Está lá, na própria lei que instituiu. Então o ministro Fux olhou e disse, do ponto de vista formal, está tudo aqui. Está tudo aqui. Né? E um dos argumentos, dois argumentos foram aqueles que cingiram, né? Que cingiram a própria controvérsia, que é o quê? Existe a necessidade ou não de vinculação das contribuições de domínio econômico a ações interventivas específicas. Ou seja, uma vez que eu instituo a CID, ela tem que ter uma vinculação específica na hora que o Estado vai intervir, ele tem que especificar. E a outra questão foi, existe alguma referibilidade? Eu sei que é uma palavra difícil, né? Mas é assim, a exigência ou não de a CID ter alguma referibilidade ou vínculo com os respectivos contribuintes. Ou seja, aqueles que contribuem se são de certa forma, envolvidos, se beneficiam, de certa forma, dessa contribuição. Veja como é abstrato, veja como é amplo, né? E como que eu pego essa controvérsia ampla e começo a trazer para o ambiente casuístico, para o ambiente fático, né? Como que eu faço isso? O grande ponto é a contribuição existe há mais de 25 anos, ela está aí, não é? O ministro Fux disse, olha, ela tem sim constitucionalidade formal, do ponto de vista material, e é interessante que ele faz eu estou passando aqui o iPad porque é importante que vocês tenham, eu vou deixar o link também aqui nos comentários para vocês acessarem essa norma, aqueles que são estudantes de direito, aqueles que se interessam por esse conjunto decisório, é tão importante ler esse documento na íntegra, assim como eu fiz, né? O ministro Fux, ao votar, ele disse o seguinte, olha, tem constitucionalidade formal e também tem constitucionalidade material. Não há dúvida de que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, existe uma indicação normativa em lei ordinária especificando exatamente o campo de incidência. A única coisa que parece ao ministro Fux um problema
é a ilimitada abrangência desse campo de incidência quando a norma fala em royalties a qualquer título. Porque, segundo ele, a qualquer título cabe tudo. Cabe tudo, royalties a qualquer título. Ele disse cabe, inclusive, quando não é um assunto de propriedade industrial. Quando não é um assunto que tem vínculo com tecnologia, já que a ação interventiva é desenvolvimento tecnológico. Então, quando eu falo em royalties, eu falo em contribuição que se destina a incentivar o desenvolvimento tecnológico, deveria existir uma limitação àqueles contratos e circunstâncias de remessa, de royalties, de transferência, que tem algum vínculo com essa estrutura tecnológica. Não é? Claro que deixando softwares de lado, licença de uso de softwares que a própria mudança de 2007 já deixou de lado, não é? Mas também deixando de fora situações como direitos autorais, que são matérias típicas de propriedade intelectual, que não deveriam estar nesse universo. O que vota o ministro Fux é que, ainda que não haja redução de texto, que essa interpretação do a qualquer título guarde alguma relação com o ambiente dessa atividade interventiva. Então esse é um ponto muito importante que não foi seguido pelos outros ministros, mas que traz uma ponderação sobre os limites de aplicação da CID. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, senão vocês vão desistir aqui, né? Vocês vão dizer, não quero mais ver. Mas essa contribuição, quando a gente olha a norma, e eu vou ler só os dispositivos para a gente entender, né? Porque não é todo mundo que trabalha com CID. Eu trabalho muito com CID porque muitos dos meus clientes têm operações com empresas no exterior. Tem matrizes, tem estrutura de coligadas, de controladas, não é, no exterior. Mas também tem inúmeras questões de contratação de serviços, porque não é somente vínculo societário, né? Qualquer remessa na contratação de serviço, em que tem assistência técnica, e esse universo está todo aqui na Lei 10.168, que eu queria que vocês soubessem, né? Fica instituído, artigo 1º, o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, a medida interventiva do país, do Brasil, né, da União, quando ela olha para isso, vamos estimular o desenvolvimento. Então, a ação deve ser o estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Para fins do entendimento do programa, fica instituída a contribuição de intervenção no domínio econômico devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos. Então essa é uma hipótese normativa. Então pessoa jurídica que detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. Parágrafo 1º. Consideram-se para fins dessa lei contratos de transferência de tecnologia aqueles relativos à exploração de patentes ou uso de marca e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. Veja que o próprio caput, né, o próprio caput do artigo 2º, ele não está dizendo que só cabe contribuição a signatários de contratos que impliquem transferência de tecnologia. Antes, ele já coloca todas aquelas que são detentoras de licença de uso e adquirente de conhecimentos tecnológicos. É verdade que tecnologia está aqui nesse caput, não é? E o parágrafo vai só dizer, mas o que é contrato com transferência de tecnologia? Então ele já vai fazendo uma espécie de delimitação. O parágrafo 1º-A, que foi inserido em 2007, que é o que eu mencionei para vocês, pela Lei 11.452, ela diz assim, não incide sobre a remuneração de licença de uso ou de direito de comercialização ou distribuição de programas de computador. Foi a grande questão em discussão sobre software. Então não incide essa CID sobre licença de uso de software, tá? Salvo quando envolverem transferência correspondente de tecnologia. Então, de algum modo, o parágrafo 1º-A, mais uma vez, na hora de delimitar, coloca o aspecto tecnologia como um aspecto aqui fundamental. A partir de janeiro de 2002, vem o parágrafo 2º aqui, né? O parágrafo 2º desse texto diz assim, já era a lei que foi modificada em 2001. A partir de janeiro do ano seguinte, né, alteração em 2001, a partir de janeiro do ano seguinte, a contribuição de que trata o caput, né, passa a ser devida também. Então, o que faz o parágrafo 2º? Ele amplia o campo de incidência. Ele diz aqui o que cabe mais em termos de incidência. Ele vai dizer assim, ó,
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Bem assim, pelas pessoas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem e remeterem royalties a qualquer título. A qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. E a grande discussão do Fux foi a qualquer título que está no parágrafo 2º. Tem que ter uma correspondência com tecnologia ou não tem que ter correspondência com tecnologia? Ele diz, pela análise coerente do dispositivo, pela interpretação, esse a qualquer título se excede do ponto de vista interpretativo para colocar todas as empresas no mesmo pacote. E esse é o grande ponto. E ele diz assim, ó, parágrafo 3º, a contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados e entregues, empregados ou remetidos a cada mês a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no parágrafo 2º. E aí uma coisa que eu quero que vocês entendam é que essa incidência não é sobre o preço da assinatura de streaming. Essa incidência não é sobre o serviço entregue efetivamente no Brasil ou a entrega feita no Brasil. Essa CID, ela é o momento de incidência dela, o momento de incidência é o pagamento. Mas o que acontece é a importação dessa tecnologia, é a importação disso, né? E de que maneira essa importação precisa ser remunerada. Então a CID, ela incide, é curioso porque incide, CID gera um eco, né? Mas ela incide justamente na hora que esse dinheiro vai lá para fora. É isso que diz o parágrafo 3º. Diz, ó, a contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, né, a cada mês a residente domiciliado no exterior a título de remuneração decorrente dessas obrigações. Então eu contrato um serviço, eu contrato uma assistência técnica, uma assistência administrativa, eu contrato esse escopo, né, em que existe licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, ou os próprios contratos que impliquem transferência de tecnologia, ou excluindo o software daí, né? Ou todas essas hipóteses do parágrafo 2º que foram alargadas, né? Eu tenho o tributo exatamente na hora que eu vou fazer a contraprestação, que eu vou pagar. Então veja, não incide sobre o valor que nós pagamos de streaming, nessa ponta, incide lá. Só que todo o tributo que recai sobre a empresa faz com que ela precifique baseado nos seus custos. Só que o grande ponto que a gente precisa ter em mente é que mesmo as empresas todas discutindo, né? Se tem muitas empresas que não estavam pagando, que estavam discutindo administrativamente, por isso estava com essa suspensão de exigibilidade, essas que acabaram não pagando a CID, elas deveriam ter provisionado esses valores, porque toda disputa judicial deve ser uma contingência em balanço, especialmente quando ela tem o risco de ter que ser registrada como despesa, não é? Então, assim, não são todas as empresas do Brasil que estavam simplesmente sem pagar CID sobre a qualquer título, né, nessas remessas a qualquer título durante esses 25 anos. Mas muitas empresas que se sentiram lesadas e identificaram o argumento de inconstitucionalidade foram ao judiciário. Agora, o que eu quero dizer é que o impacto dessa decisão, ele tem um impacto, obviamente, na confirmação da incidência. E como tudo no Brasil, existiam decisões favoráveis, decisões desfavoráveis, e quando um julgamento como esse demora anos para acontecer, vai ter de tudo, não é, no Brasil. Vai ter decisões de todas as naturezas, assim como aconteceu com o ICMS na base do PIS e da COFINS. Por isso que é importante a gente observar, e é porque essa alíquota, inclusive, já está na norma e se manteve assim desde 2001, é de 10%. Tá? Existe também imposto de renda nessas operações, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando no universo de CID. E o que resultou desse julgamento? Para a gente entender, afinal de contas, e poder afirmar. Nesse julgamento específico, apesar do Fux do Barroso ter considerado questões de modulação ex nunc, não foi ainda determinada, não está aqui no próprio acórdão, né, no registro da tese, essa modulação, que deve ser explorada em embargos de declaração. Mas, oficialmente, o que a gente tem em termos de tese? O que foi definido?
né? O recurso extraordinário foi conhecido e não foi provido, e foram fixadas as seguintes teses. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinado a financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para o apoio à inovação, instituída e disciplinada pelas leis 10.168, e espera que eu vou falar uma coisa bem interessante aqui, que o próprio ministro Fux colocou e pode servir para inúmeras reflexões suas no futuro, tá? Na sua atuação jurídica, né? Como advogado, como assessor, etc. Com alterações empreendidas pelas leis 10.332 de 2001 e a 11.452 de 2007. Né? Diz também que a arrecadação da CID deve ser integralmente aplicada na área de atuação de ciência e tecnologia nos termos da lei. Então vai aplicar em todas as situações que envolvam ciência e tecnologia. Ou seja, aquela situação de limitação interpretativa do a qualquer título não foi acatada. Né? O que o ministro Fux falou, e que foi um dos argumentos das partes, e o que eu acho que é uma cereja do bolo, né? Como a contribuição de intervenção no domínio econômico, ela se obriga a destinar os recursos da arrecadação a um programa específico, e existiram apresentações, e houve, né, a apresentação de dados pela parte autora, pelos amigos da corte, que mostravam que, na verdade, os recursos da CID não estavam sendo efetivamente aplicados aquilo que elas estavam destinadas a, né, o local onde ela deveria destinar. O ministro Fux olhou os números e disse assim, olha, eu não consigo concluir esse argumento. Pelos números apresentados, que foram extraídos pelo portal da transparência, eu não consigo ver que houve desvio de finalidade. Agora, se ela é constitucional do ponto de vista formal, a cobrança, né, a instituição, a CID, como ela está, ela é constitucional no sentido formal e ela é constitucional no sentido material, a forma legal, legislativa como ela foi estabelecida, ela está em perfeita consonância com a Constituição Federal. Exceto o ponto que ele mencionou, o Fux, tá, gente, que não foi o vencedor. Mas esse ponto dele foi muito importante para mim, porque ele disse o seguinte, se houve desvio de finalidade, esse não é um problema, uma mazela da constitucionalidade da lei, mas do uso desse recurso. E se esse recurso não foi destinado da maneira adequada, cabe aí uma discussão de responsabilidade administrativa, até penal. Então, o que a gente vai discutir efetivamente, se provado, é a exercício dessa competência, é o exercício dessa destinação que é constitucional. E se houver violação, não é porque a lei que instituiu e da forma como foi instituída a CID é inconstitucional, mas o uso, a responsabilização dos agentes administrativos, né, do Poder Executivo, que predestinou ou teria predestinado essa contribuição. Porque eu já vi em vários casos em que a gente diz assim, quando é contribuição, se não for para o local, não for destinado especificamente para aquilo que a legislação disse, existe traços de inconstitucionalidade. Aí o Fux disse assim, se há constitucionalidade, né, se a lei ordinária que está ali, que instituiu a contribuição, ela está em perfeita consonância com a Constituição, ela atende todos os requisitos, mas aquele que é obrigado a aplicar os recursos não aplicou, a responsabilidade tem uma outra natureza, e é essa natureza que a gente vai ter que observar, mas ela não impacta aqui. E claro, ele concluiu que pelas provas não houve predestinação, tá? Então esse assunto é muito interessante porque, veja, traz um assunto de ambiente internacional, um impacto tributário aqui monstruoso em várias espécies, pode recair sobre o preço, pode, mas não é uma tendência, né? Cada contribuinte, ele atua no judiciário de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva. Há empresas que têm apetite para discutir todas as questões judiciais, tem outras que não. Então muitas empresas, do ponto de vista competitivo, estavam recolhendo os 10%. Estavam precificando esses 10% de CID. Outras resolveram discutir judicialmente. A própria Scania, que inaugurou essa discussão desde o ano 2002, tem o processo, né, ela perdeu na segunda instância. Há informações de que a Netflix teria vencido na segunda instância, né, e estava todos os processos suspensos aguardando o julgamento do Supremo, esperando aí a grande dose, a grande pílula mágica, né? E a única pílula mágica que pode acontecer agora é uma eventual modulação de efeitos. Se houver uma modulação de efeitos. E aí é interessante, né? Porque
A modulação de efeitos proposta pelo Fuchs e pelo Barroso, por que elas existiram? Porque ele julga uma inconstitucionalidade parcial. Então, a modulação de efeitos sugerida pelo Fuchs, né, é porque, como ele estava julgando inconstitucional um determinado aspecto, se essa inconstitucionalidade ela se aplicar para todo mundo em todo o período dos últimos 5 anos, isso pode ter um comprometimento e um impacto tributário muito relevante. Então, no argumento da inconstitucionalidade parcial, né, a modulação de efeitos faz sentido. Mas como a maioria decidiu pela constitucionalidade do tributo, né, da forma como está, a modulação perde um pouco do seu aspecto, né? Porque se é constitucional, deveria ter sido obedecido por todo mundo. Agora, se tem uma inconstitucionalidade, que tem alguém, muitos grupos para recuperar esse valor, aí sim faz sentido falar em modulações, em modulação de efeitos. Entende o meu ponto? O que eu queria que você soubesse aqui, esse vídeo já se prolongou bastante, é que quando a gente olha uma notícia nas redes sociais, quando a gente olha na imprensa, o ideal é que a gente leia essa decisão. Nós que somos técnicos, que a gente volte para o texto, que a gente olhe aqui, entenda as razões de decidir, entenda a tese tal como ela foi colocada. Eu adoro essa temática e foi uma honra estar aqui com você. Quero que você coloque sua opinião. Se você tem uma opinião divergente da minha, coloque sua opinião divergente. Se você concorda, discorda ou tem alguma dúvida, deixa aqui. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.